a gente está muito contente de estar conseguindo retomar essa atividade presencial depois de um longo período, né, sem condição de nos reunirmos presencialmente. Então, queria começar agradecendo imensamente a presença da professora Isildinha Batista Nogueira, a quem eu convido para a mesa aqui com a gente. É uma honra recebê-la na nossa universidade. Agradeço imensamente a disponibilidade. A Isildinha foi muito rápida em nos dar retorno. Eu fiquei até espantada com a rapidez que ela nos retornou. Eu sou facinha. Ela muito disponível, né? E eu estou muito lisonjeada de poder recebê-la aqui na UFOP. Temos algo em comum, somos psicanalistas, né? Esse é um lugar, muitas vezes, marginal na universidade, então, importante também demarcar, né, esse lugar da psicanálise e educação na universidade. E é com muito orgulho, então, que nós vamos receber a professora Isildinha aqui hoje, e eu convido para a mesa também a Adelina, que é nossa doutoranda. Obrigada, Adelina. Nós não combinamos que usaríamos a mesma cor de roupa, mas coincidiu. A Adelina, ela tem uma importância enorme nesse evento, por isso que eu a convidei para a mesa, né? A Adelina fazia mestrado aqui comigo no programa de pós-graduação em educação, e quando a Adelina chegou, a gente estava preparando um evento que era exatamente o LEPSE 2019, né? Marcelo está ali, obrigada pela presença. A gente estava combinando esse evento, é um evento internacional do campo Psicanálise e Educação, que eu sediei em 2019 aqui na UFOP. E a Adelina me interpelou e disse, uai, mas não tem nada sobre a questão do racismo, não é? E levei um susto, porque, de fato, não tinha nada. Esse era um tema que tinha entrado na minha vida muito antes, pela lógica da educação, né? Eu sou professora há mais de 30 anos, e o tema tinha entrado pela lógica do campo da educação, mas não tinha entrado pela lógica do campo da psicanálise, né? E, naquele momento, quando a Adelina me faz essa interrogação, eu levei um susto, né? Porque já trabalhava com essa questão na formação de professores e professoras, mas do ponto de vista da interrogação do campo da educação, né? Que é diferente da nossa pergunta, né? No campo da psicanálise. Então, naquele momento, a gente decidiu introduzir a discussão, né, com uma oficina, depois a Adelina vai poder falar um pouco mais sobre isso, e dali para cá, né, todos nós do LEPSE, da Psicanálise e Educação, estamos, então, às voltas com essa discussão, né? Já tem aí alguns anos que a gente vem fazendo produções nessa área, e aí, nesse sentido, depois Marcelo vai poder falar um pouco mais também do nosso livro, Psicanálise, Educação e o Pensamento Decolonial, que vai circular aqui entre nós, né, hoje, e para que a gente possa ir conversando sobre essas questões. E também queria lembrar, então, que os livros que estão aqui à esquerda aqui, né, para vocês. Nós lançamos de manhã, depois vocês podem circular por eles na hora do nosso intervalo. Os que estão do lado de lá são para doação, para estudantes, né, quem quiser levar os livros, fiquem à vontade. E mais ao final da palestra, a gente vai fazer alguns sorteios também dos livros que estão aqui. Eu queria, então, começar agradecendo a presença de todos, agradecer a presença da TV UFOP, que está aqui hoje com a gente, fazendo a gravação do evento, do Clésio, do NEABI, né, do Erisvaldo, do DEABI, que é o nosso novo Departamento das Relações Étnico-Raciais,
E depois, ao final da mesa de hoje, o João volta para fazer a premiação, a discussão e o prêmio da melhor dissertação aqui do programa, que concorreu também ao prêmio CAPES, ok? Depois dessa tarde, então, que a gente vai ter aqui, tem um café que a gente vai oferecer logo aqui no saguão, e aí a gente encerra o evento. Então, imediatamente, eu passo a palavra para a professora Isildinha, e eu vou deixar que ela mesma se apresente, porque, por uma questão mesmo, né, da própria psicanálise. Obrigada, Isildinha. Esse acho que funciona. Acho que ele não chega. Será que ele vem um pouquinho mais? Isso. Se ficar com Não, esse daí eu vou ter que segurar, esse aqui é melhor. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente o convite. Quando eu costumo dizer, eu não sou uma pessoa difícil, sou uma pessoa facinha, porque eu gosto de gente, gosto de estar onde as pessoas estão. E levar essa questão, ou discutir a questão da negritude, não se ouve? Não se ouve. Vamos se aproximar mais. Isso. Melhorou agora? Sim? Eu estava dizendo que, se boa parte não ouviu, eu não sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa facinha, porque eu gosto de gente, gosto de estar onde as pessoas estão, e principalmente é com imenso prazer que eu gosto de falar sobre essa questão, como conversávamos eu e Margarete na hora do almoço, que essa questão, apesar dela estar como pesquisa e como trabalho, já tem 40 anos que eu estou pensando essa questão, 28 anos que a tese foi defendida. Apesar disso, é um assunto que chega agora para a psicanálise, né? E principalmente para as escolas de formação em psicanálise. E antes, né, apesar da gente ter tido gente muito brilhante, como Lélia Gonzalez, né, Neuza Santos Souza, que era uma amiga minha, pessoal, e lamento e não ter entendido, né, o que lhe acontecia, né? E ela, infelizmente, se suicidou, né? Mas como é importante a gente entender como nasce o sujeito negro, né? A psicanálise, de uma certa forma, ela tem um pouco mais de 100 anos, né? E nesses 100 anos, 100 e poucos anos de psicanálise, ela se baseou no sujeito branco. Afinal, ela surge na Europa, em finais do século XIX, início do século XX, e Freud vai pensar, né, a psicanálise a partir de uma família pequena burguesa europeia, né? Nada a ver com nós, os negros, né? Como a gente chega nesse país, como a gente vive aqui uma pequena África, eu costumo dizer, né? Então, vamos pensar juntos. Eu trouxe para vocês um trabalho meu que faz um apanhado teórico de como eu penso essa questão, né? Mas eu costumo começar a minha fala fazendo uma proposta. Já há uns 40 anos, quando eu li um livro do Albert Memmi, que era um contemporâneo de Frantz Fanon, aliás, eu tive o prazer de conviver com algumas pessoas que conviveram e trabalharam com ele, né? Em especial a Alice Chaki, que é uma analista, né, contemporânea dele, conterrânea dele, né, e que me passou muito, aprendi muito com ela, né, de como pensava Fanon, que me ajudou muito nesse trabalho. Mas Albert Memmi escreveu exatamente uns 40 anos atrás um livro que se chama O Racismo. E nesse livro ele faz uma seguinte questão, né? Ele diz: o racismo parece uma grande entidade, né? Quando a gente fala racismo, né? Uma entidade da qual a gente não localiza, né? Mas o racismo não existe se não houver operadores. Quem são os operadores do racismo? Somos nós, né? Eu costumo dizer, a partir desta provocação de Albert Memmi, eu costumo dizer que, a partir do momento que nós tomamos a consciência de que o racismo é estrutural, não dá para a gente dizer que não somos racistas, né? Somos todos racistas, brancos e negros. A diferença é como nós, os negros, somos atravessados pelo racismo e como os brancos são atravessados pelo racismo, né?
Então, eu costumo fazer uma provocação, que a gente pense, que racista sou eu? O racismo tem lá as suas diferenças. Ele precisa de operadores. Os operadores somos nós. De que maneira nós estamos operando o racismo? Porque ele está firme e forte, mais do que nunca. E revigorado pela extrema-direita nesse momento. Então, é muito grave. Não dá para não pensar, né? A provocação é essa, que racista sou eu. Bom, vamos lá, então. Eu vou apresentar aqui para vocês uma fala que eu chamei de a dimensão simbólica do corpo negro, o ideal imaginário da brancura. Pensar a dimensão simbólica do corpo negro e do ideal imaginário de brancura demanda antes entendermos a dimensão psíquica do racismo. Minha hipótese é de que essa realidade histórico-social e econômica determina para os negros configurações psíquicas peculiares. Partindo do referencial da teoria psicanalítica, busco entender o modo como as significações que o racismo envolve e se inscreve psiquicamente para o negro e o modo como elas vão produzir a dimensão simbólica do corpo negro e ideal imaginário da brancura. Tais inscrições psíquicas não são simplesmente resultado da introjeção das experiências de discriminação efetivamente vivenciadas, mas se constituem na infância, envolvendo momentos iniciais da constituição subjetiva, afetando os negros, independentemente de sua posição socioeconômica. Abordo a condição de negro como produto da interação dialética entre, de um lado, as representações sociais ideologicamente estruturadas e as estruturas socioeconômicas que as produziram e as reproduzem. De outro, as configurações que formam o universo psíquico. E é de fato que nem a consciência da condição de negro, nem o engajamento em relação às lutas políticas contra a discriminação racial são suficientes para modificar a condição do negro, na medida em que os sentidos do racismo inscritos na psique permanecem não elaborados. A vivência da escravidão fez do corpo negro uma mercadoria, tirou-lhe o sentimento de pertença a uma cultura, a uma nação. Esse processo aliena de seu próprio corpo e alma, e o cativeiro o brutalizou, comprometendo sua honra e desconstruiu sua raça. Sua língua não o insere nesse mundo desconhecido, mas o coloca na categoria de semi-humanos. O negro escravizado é representação da denegação física e moral, se torna um ser abjeto e, portanto, naturalmente depositário de uma justificada violência que não cabia na fantasia de superioridade da raça branca. Esse passado sócio-histórico o deprecia racialmente, sua cultura, seu saber o desclassifica, o exclui da categoria de humano e o aprisiona num eterno devir escravo. Seu corpo negro é excluído de um lugar numa cultura que o colocou como servil e depositário de todas as mazelas que justificam sua exclusão. A abolição não lhe garante a cidadania. Na realidade, não o libertou, não lhe garantiu as condições necessárias, mínimas, para o exercício da cidadania. Apenas o liberta do cativeiro das correntes físicas, mas o mantém por tempo indeterminado o cativeiro psíquico, de uma imagem que, com um crivo da ciência, justificaria a inumanidade do negro. Foram muitos os estudos e pesquisas científicas que, tendo estudado a conformação do cérebro africano, pretendiam provar a incapacidade mental do negro. A liberdade do negro, como diz Achille Mbembe, não nos permite compartilhar direitos, prazeres, trabalhos, dores e muito menos a morte. Podemos ser assassinados aos olhos da lei, sem que seja de fato um crime, que permanecerá sem reparação possível. Num acordo cordial perverso, a morte dos negros não importa.
Consciente desse passado socioeconômico histórico, me proponho, a partir da psicanálise, pensar esse corpo negro como uma categoria imaginária e simbólica. Afinal, é enquanto corpo imaginário e corpo simbólico que o corpo vai se inscrever na dimensão psíquica, questões que desenvolvi no meu trabalho de tese, A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro. Para a psicanálise, o corpo enquanto tal é irrepresentável, impossível de ser capturado numa representação. O real do corpo permanece fantasmaticamente ligado às experiências arcaicas de despedaçamento anteriores à fase do espelho. O corpo imaginário corresponde à imagem totalizadora que a conquista na fase do espelho é que lhe advém, pelo reconhecimento do outro. É nesta experiência fundadora que se produzem as estruturas de identificação. Se o corpo imaginário constitui um todo, uma imagem, um contínuo de ligações, o corpo simbólico corresponde à forma significante, isto é, a algo que, como parte, representa numa relação simbólica aquilo que, enquanto tal, escapa à representação. Na dimensão simbólica, será, portanto, um pedaço, um aspecto do corpo, devidamente simbolizado, isto é, investido de significação que emerge como marca, uma totalização impossível. Explorei as dimensões imaginárias e simbólicas do corpo negro, que, do meu ponto de vista, produzem vivências psíquicas singulares, das quais entendi que produzem para o negro uma condição subjetiva particular. A complexidade da sua vivência do processo do espelho, para o negro, produz um processo de identificação com a brancura, enquanto justamente aquilo que na imagem especular lhe escapa. Veja, com a brancura, não com o branco. A brancura nós vamos entender como majestade moral, científica, beleza helênica, enfim. Tudo aquilo, a ciência, tudo aquilo que representa a brancura é um desejo de brancos e negros. Ela não é um desejo só dos negros, né? A diferença é que o branco tem uma condição natural para a brancura e o negro não. E isto é o corpo. O corpo branco tem lugar social, né? Ele tem como acessar. O corpo negro está excluído de acesso à educação, saúde, moradia, trabalho, né? Então, vamos entender aqui brancura deste ponto de vista. Considerei a pele negra como significante do ponto de vista do corpo simbólico, como aquilo que representa a condição de negro para negros e não negros. Explorei os sentidos que tal significante se associam nas redes simbólicas da formação social, explorando as dimensões imaginárias e simbólicas que a experiência de portar um corpo negro produz, as vivências psíquicas que experimentam os negros. François Dolto, em seu livro A Imagem Consciente do Corpo, estabelece uma distinção entre os conceitos de imagem do corpo e esquema corporal, cujos sentidos são confundidos. O esquema corporal indica a condição de representante da espécie do indivíduo, sendo, em geral, o mesmo para todos, o de pertencimento à raça humana. A imagem do corpo não se define a partir desse inexorável pertencimento genérico à espécie humana. Ela é única a cada um, singular. Está ligada ao sujeito, à sua história, é inconsciente e sustentada no narcisismo. A imagem do corpo é uma construção imaginária determinada pelo fato de que o aparelho psíquico se estrutura nas instâncias psíquicas do id, do ego e do superego, tal como propôs Freud. Para Dolto, o mediador das instâncias psíquicas, nas representações metafóricas expressas por um sujeito, é a imagem do corpo. Nesse sentido, a imagem do corpo estará envolvida em todas as formações do aparelho psíquico. Quanto ao esquema corporal, diz Dolto, é uma realidade de fato, sendo, de certa forma, nosso viver carnal no contato com o mundo físico. Sendo assim, as experiências que vivenciamos serão determinadas pelas condições físicas do organismo, conforme este se apresente um estado de integridade ou lesões passageiras ou permanentes de caráter neurológico, muscular ou ósseo, ou sensações fisiológicas dolorosas, viscerais ou circulatórias.
A simbolização de uma imagem de corpo não enfermo depende da aceitação pelos pais do problema da criança, para que, apesar do problema, esta possa ser reforçada positivamente em suas possibilidades, garantindo a humanização da criança. Problemas orgânicos precoces, mesmo que circunstanciais, resultam em perturbações do esquema corporal, mas por falta ou interrupção das relações do que o doutor denominou da imagem falante do corpo. Podem resultar em modificações passageiras ou permanentes da imagem do corpo. Não é incomum a coexistência de um esquema corporal enfermo e uma imagem sã do corpo ou um corpo saudável com uma imagem doente. Quando a mãe é incapaz de falar para a criança de sua diferença, enquanto a criança, no decorrer de seu desenvolvimento, vai se dando conta das diferenças reais entre seu corpo e de outras crianças, haverá dificuldade para que a criança passe pelas várias etapas do desenvolvimento. As mães negras se calam acerca do corpo negro, resultado de uma sociedade que se cala sobre o racismo, produzindo para o negro um processo de negação da sua diferença fenotípica em relação ao branco, como forma de evitar a dor da exclusão e do apagamento que acontece justamente pela cor que porta o seu corpo negro. A imagem do corpo é, a cada instante, para o ser humano, a representação imanente, inconsciente, em que se origina seu desejo. A partir de Freud, Dolto pensa que as pulsões que visam a realização de desejo são de vida e de morte. As pulsões de vida estão invariavelmente ligadas a uma representação, ao contrário das pulsões de morte que escapam à representação. A pulsão de morte não representa o desejo de morrer, mas se caracteriza pelo desinvestimento erótico nas relações com o outro, tal como se pode perceber em estados de repouso, do sono profundo, de ausência e de coma. Sendo assim, a relação da criança com seus progenitores é de grande importância para que a pulsão de vida na criança se sobreponha à pulsão de morte, isto é, para que seu investimento erótico e autoerótico aconteça nas relações com o outro, ao invés de um desinvestimento e, consequentemente, uma cisão consigo mesmo, que não permitiria à criança a elaboração de sua imagem do corpo que se constrói na história do sujeito. Até que ponto, na medida em que o negro é atravessado pelas representações depreciativas em relação ao corpo negro, é possível para ele a construção de uma imagem de corpo em que a condição genérica esteja preservada? Penso que até mesmo o que por herança nos daria um sentimento de humanidade e pertencimento fica abalado quando muitos negros rejeitam sua conformação física e se tornam desejantes de características físicas que o aproximem do branco, que os humanizem. Não é incomum os negros que lançam mão de cirurgias plásticas numa tentativa de, via flagelo corporal, modificar suas características físicas. Não raro, as mães negras, através de métodos deploráveis, tentam modificar as características físicas de seus bebês, para que não cresçam com seus narizes chatos ou nádegas volumosas. Que sujeito desejante é o negro, que se vê no seu equipamento para a satisfação do desejo, o corpo, desde já um entrave, a sua cor? Um corpo que é a negação daquilo que deseja, pois seu ideal de sujeito, sua identificação é o inatingível, o corpo branco. Há uma dissonância aí entre esquema corporal e imagem de corpo, que se expressa quando o negro idealiza para si uma imagem de corpo que não corresponde ao seu esquema corporal, quando é este que, teoricamente, daria ao negro o sentimento de universalidade, de pertencer à espécie humana. Para os brancos, o sentimento de universalidade está posto, porque se reconhecem em um nós. Para o negro, não há esse sentimento, porque o negro não é semelhante nesta visão que humaniza e universaliza o branco e segrega o negro. Seu esquema corporal é retaliado pela cor da pele,
pelos tipos de cabelo, etc. É essa a diferença. Não é aplacada pelos pais, mesmo quando trabalha uma imagem de corpo mais saudável, porque seus corpos também estão atravessados pelo mesmo estigma. Enquanto Françoise Dolto trabalha a imagem inconsciente do corpo, diferenciando imagem do corpo e esquema corporal, Sami Ali trabalha a questão do corpo a partir da dialética entre o real e o imaginário, psique-soma, para entender a unidade psicossomática constitutiva do homem a partir do referencial psicanalítico. Para Sami Ali, na constituição da imagem do corpo, o rosto e o sexo se destacam como pontos relevantes. O rosto é o lugar onde se afirma a dupla identidade sexual e simbólica do sujeito. Mas o rosto só pode ser percebido no plano da visão por um outro, ou pelo próprio sujeito através do espelho. Para o sujeito, só é possível ter acesso direto ao rosto pelo tato e não pelo olhar. O rosto é o invisível onde se revela o visível. É fato que o sujeito tem para si um rosto que transcende a série de manifestações que possa ele exibir, mas não se trata da simples possibilidade de um ser que supera o parecer. Trata-se antes de uma ambiguidade radical, que é o se apropriar de um rosto que esboça e passa a ter existência que a partir do ponto de vista dos outros. Sami Ali recorre ao mito de Narciso para explicar essa ambiguidade radical. No mito de Narciso, o conhecimento de si é sinônimo de morte, o que, segundo Sami Ali, mostra a ambiguidade desse conhecimento. O mito se dá, diz Sami Ali, em torno do rosto que representa o corpo em sua totalidade. Quando Narciso vê o reflexo de seu rosto na água, na medida em que é a imagem que se reconhece é a de um outro, Narciso, sem se dar conta, deseja a si mesmo. O que ele vê? Ele não sabe, mas o que vê o consome. O mesmo erro que engana seus olhos excita-o. A exatidão do reflexo da imagem de Narciso fascina-o, impedindo-lhe um distanciamento, mantém a ilusão, destruindo-a ao mesmo tempo. Quanto mais ele tenta se aproximar, mais se afasta do objeto. Narciso não se engana por muito tempo, mas essa criança sou eu. Narciso se reconhece como um outro que é ele mesmo, e essa alteridade pelo qual se mede o fato de que ele é estranho a si mesmo, em vez de libertá-lo do fascínio do objeto, vai ligá-lo a ele até a morte. Narciso morre diante de sua imagem, a qual, aliás, não cessará de contemplar. Sua permanência no inferno, nas águas extingue, deixando um corpo que se transforma em uma flor cor de açafrão, cujo centro está rodeado de brancas pétalas. Sami Ali aponta que, se atentarmos ao mito de Narciso, tal como se expressa no poema de Ovídio, pode-se reconhecer, além do narcisismo formal, que coloca o sujeito em confronto com sua imagem, um narcisismo material, que funda a identidade do sujeito e do objeto. Narciso é a fonte que o separa de si mesmo, e sua imagem fazem parte do engano das origens. O espelho é um rosto e o rosto é um espelho. O rosto, no início, é um dado constitutivo do mundo externo, uma forma significativa, mas surpreende por um vazio ao nível da imagem do corpo, sem que haja uma perda da identidade pessoal. Nesse vazio, da não constituição, o sujeito é aquele que não tem rosto. Isso significa o reconhecimento do estrangeiro em si mesmo, ser sem rosto e possuir um rosto, que se perde em seguida. São duas maneiras de expressar uma intuição fundamental do ser. A partir dos 3 meses, quando se instala a visão binocular, a criança passa a ter a visão do rosto da mãe, sendo a mãe objeto de identificação primária. O rosto da mãe coincide com o campo visual imediato, dificultando o discernimento entre a experiência de ver e de ser visto, entre visão e órgão da visão. Trata-se de um processo inicialmente caótico, onde não há diferenciação entre sujeito e objeto.
Inicialmente, a criança percebe o rosto do outro, o da mãe, como sendo seu próprio rosto, o que corrobora as observações que atribuem à criança o rosto visível a partir do olhar do outro. No primeiro tempo do processo de reconhecimento do sujeito, ele não tem um rosto. No segundo, ele tem o rosto do outro. No terceiro, ele percebe o rosto como sendo o outro. Neste terceiro momento, não se trata para a criança de uma percepção do outro em si, ou do outro em relação a ela mesma, mas do outro que se diferencia em relação a outros. Assim, a mãe e o pai, da perspectiva da criança, são percebidos como estranhos entre si. Esta percepção da criança, que existem outros rostos diferentes dos da sua mãe, significa para ela pressentir a possibilidade dela mesma ser um rosto diferente do da mãe. A angústia do 8º mês se dá no momento em que a identificação do rosto dá lugar a uma projeção, e nesse momento se estabelece simultaneamente a diferença e a distância em relação a um outro self. Daí decorre a profunda identidade entre o familiar e o estranho, revelado por um sentimento de inquietude sempre que se opera a objetivação incerta de rosto do outro, que foi, de início, o rosto do sujeito. É nesse processo que o sujeito se descobre como um duplo, pois a imagem de si, garantida num primeiro momento pela identificação com o rosto da mãe, se vê afetada pela dimensão de alteridade que produz para o sujeito uma perda de si mesmo no estranho. E é esse processo que Samia Lee chama de angústia de despersonalização. A partir deste processo, a criança passa a reconhecer no rosto da mãe um outro com o qual ela anteriormente se identificou, o que produz um sentimento estranho e inquietante em que a criança percebe a distância entre si mesmo e o outro. Mãe, sou e não sou o rosto do outro. Estranho que é o outro em relação ao outro, isto é, o próprio sujeito. Ao projetar seus impulsos, a criança disporá das noções de estranho e ruim, de familiar e bom. Aqui, bom e ruim se relacionam com a elaboração da criança em relação à presença e ausência da figura materna, representando uma clivagem do sujeito e do objeto. Para Samia Lee, é sob esse fundo que se dá para a criança a experiência do espelho. Se, de um lado, ela dá acesso para o sujeito à identidade enquanto rosto, essa, uma vez atravessada pela dimensão da alteridade, produz uma vivência ambivalente, o sentimento de possuir um rosto enquanto um dentro e, ao mesmo tempo, não possuí-lo enquanto um fora. A experiência do espelho, segundo Samia Lee, coloca desde o início o sujeito em contraposição com o outro, um outro que ainda não é o próprio sujeito. Esta experiência, portanto, se caracteriza por um processo de desidentificação do rosto da mãe, para um processo de identificação com o rosto do próprio sujeito. Samia Lee lança a mão de um conceito de Lacan, assunção jubilatória, para explicar que a criança da fase do espelho depende da mãe para se alimentar em processo de desenvolvimento de suas funções motoras. Está longe de colocar em ação todo o processo dialético da identificação com o outro. No entanto, dá-se aí o deslanchar de um longo processo de projeção que tem como objetivo formar sua diferença, o rosto do outro com o qual a criança se identifica de início. A assunção jubilatória adquire, então, uma tríplice significação. É a culminância da separação primordial entre o dentro e o fora. É a separação do estranho inquietante primitivamente ligado à percepção do duplo. E é a confirmação do primado absoluto dessa mesma percepção, por ser a experiência do espelho, derivada do duplo e não ao contrário, por mais eventual que ela possa ser, não deixa de ser uma experiência onde a criança vivencia a perda da subjetividade enquanto rosto, isto é, a perda do rosto que ela imagina ter. As proposições teóricas de Samia Lee me permitiram perceber uma nova luz nas discussões em torno da condição subjetiva do negro. O modo como o negro é pensado pode ser exemplificado pelo comentário de Jurandir Freire Costa, quando afirma que ser negro é ser violentado de forma constante
e contínua e cruel, sem pausa ou repouso, por uma dupla injunção, a de encarnar o corpo e os ideais de ego do sujeito branco e a de recusar, negar e anular a presença do corpo negro. Para Jurandir Freire, é a violência racista que, como um peso insuportável, se impõe ao negro através de uma norma psicossociosomática, criada e imposta por uma classe dominante branca. A violência racista se baseia na destruição da identidade do negro. À medida que o negro se depara com o esfacelamento de sua identidade negra, ele se vê obrigado a internalizar um ideal de ego branco. A identidade do sujeito depende em grande parte do corpo ou imagem corporal eroticamente investida. Isto é, a identidade depende da relação que o sujeito cria com o próprio corpo. Jurandir conclui que, a partir do momento em que o negro toma consciência do racismo, seu psiquismo é marcado com o selo da perseguição pelo corpo próprio. E é em função dessa consciência que o sujeito passa a controlar, observar e vigiar o corpo, que se opõe à construção da identidade branca que foi obrigado a desejar. É aí que o sofrimento pela consciência da diferença do seu corpo em relação ao corpo branco faz emergir a negação e o ódio ao seu próprio corpo, o corpo negro. Eu, no entanto, penso que essa condição é mais que uma injunção, como afirma Freire. A meu ver, trata-se de algo que ultrapassa os limites do imposto, mas que se caracteriza como o que proponho chamar de sobreposto. Negar e anular o próprio corpo não torna o sujeito outro, visto que só existimos como sujeito em relação ao outro, a alteridade. Portanto, ser sujeito é ser o outro, e ser o outro é não ser o próprio sujeito na condição de negro. O que somos nós, os negros? Boa pergunta, né? Quem somos nós? O ser negro corresponde a uma categoria incluída num código social que se expressa dentro de um campo étnico semântico, onde o significante cor negra encerra vários significados. O signo negro remete não só à posição inferior, mas também a características biológicas supostamente aquém do valor das propriedades biológicas atribuída aos brancos. Não se trata, está claro, de significados explicitamente assumidos, mas de sentidos presentes, resto de um processo histórico-ideológico que persistem numa zona de associações possíveis e que podem, a qualquer momento, emergir de forma explícita. Se o que constitui o sujeito é o olhar do outro, como fica o negro que se confronta com o olhar do outro, que mostra reconhecer nele o significado que a pele negra traz enquanto significante? Resta ao negro, para além de seus fantasmas inerentes ao ser humano, o desejo de recusar esse significante que representa o significado que ele tenta negar, negando-se dessa forma a si mesmo, pela negação do próprio corpo. Todo esse processo pelo qual vive o negro corresponde antes a uma sobreposição, pois o encontro com o racismo, enquanto experiência consciente, vem se sobrepor a um real de recusa do corpo negro que corresponde a uma herança arcaica. Ao contrário do que afirma Freire, não há para o negro um momento mítico original, anterior ao encontro com a dimensão social mais ampla na qual o racismo se manifesta. Para o sujeito negro, esse encontro se sobrepõe à lembrança arcaica de um encontro anterior, a partir do qual suas estruturas narcísicas imaginárias se determinam. Como afirma Jerusalimsky, a criança existe psiquicamente na mãe muito antes de nascer, e ainda mais, muito antes de ser gerada. O bebê negro, está claro, não é menos desejado que o bebê branco.
para sua mãe, que inconscientemente deseja o filho. Mas a criança do projeto e do desejo da mãe certamente não está representada no pequeno corpo negro que o olhar materno inconscientemente tende a negar. A mãe negra deseja para o bebê negro como deseja a brancura para si, né? Como deseja para si a brancura. Né? Ela deseja para si a brancura e deseja para seu filho a mesma coisa, só que a brancura está associada ao corpo branco. Mas a criança do projeto, do desejo da mãe, certamente não está representada no pequeno corpo negro que o olhar materno inconscientemente tende a negar. A mãe negra deseja o bebê branco como deseja para si a brancura. A brancura, para o negro e para o branco, é a excelência artística, nobreza estética, majestade moral, sabedoria científica. O branco é a encarnação de todas as virtudes da razão, do espírito e das ideias. Eles são a cultura, a civilização, em uma palavra, a humanidade. Isto se explica porque o eixo central do processo que constitui o sujeito não está na satisfação, nem na frustração de suas necessidades. Para o sujeito humano, não há nenhum mecanismo genético que possa garantir esse processo. A operação que o define se situa ao contrário em um outro, o do significante. As falas fundadoras que envolvem o sujeito são tudo aquilo que o constitui. Seus pais, seus vizinhos, toda a estrutura da comunidade que o constituiu não somente como símbolo, mas no seu ser. São leis de nomenclatura as que determinam, ao menos até um certo ponto, e canalizam as alianças a partir das quais os seres humanos copulam entre si e acabam por criar não só outros símbolos, mas também seres reais que, ao chegarem ao mundo, logo possuem essa pequena etiqueta que é seu nome. Símbolo essencial do que lhe está reservado. Isso significa que todo ato da mãe para com a criança é parte de um discurso, que se expressa em todos os movimentos e atitudes do outro com quem a criança se identifica, e no qual se manifesta o desejo materno, sendo que esse desejo se articula no que falta a mãe, o falo. Esse fica sendo o orientador dessas identificações que utilizam o imaginário como significante. Partindo das proposições lacanianas, entendo o falo como que representa o poder, a plenitude, a felicidade. Ao transpor essas proposições para a situação da mãe negra, cuja falta se expressa enquanto desejo de ser branca, portanto, no desejo desse poder que ela não detém, que lhe falta, vemos que a criança negra sofreria na relação original sua primeira avaria, pois o que a constitui como sujeito nesse momento original, o desejo da mãe, já estaria impregnado de um significado que é negado no discurso da própria mãe. Assim, não dispondo de qualquer possibilidade de disfarce da diferença que o constitui, o negro passa por um processo identificatório forjado no desejo do que seria ser branco. Projeta, portanto, o branco que nunca será por condição biológica. O negro sofre do medo permanente da perda da sua imagem, tal como ele a mantém em sua representação imaginária, a de branco, mantida por um ideal de brancura. Entre o que o olhar do outro reflete para o sujeito negro e a imagem que o negro tem de seu próprio corpo negro, há, na verdade, uma coincidência. O que o olhar do outro lhe mostra, desse modo, é o que o seu desejo, o sujeito negro, recusa. O fato de que ele é a encarnação do significado negro, na medida em que ele traz no corpo o significante negro. A experiência do espelho para a criança negra se dará de modo muito singular. Como para qualquer criança, é na experiência que Lacan denominou o estádio do espelho que produz a experiência de domínio do corpo como uma totalidade, em substituição àquilo que anteriormente era vivenciado em pedaços. Mas a particularidade que a experiência do espelho na criança negra envolve diz respeito ao fato de que o fascínio que essa experiência produz é acompanhado simultaneamente por uma repulsa à imagem que o espelho virtualmente oferece.
Nesse movimento, a assunção jubilatória do que falava Lacan é necessariamente acompanhada de um processo suplementar que envolve a negação imaginária do semblante que a imagem especular oferece, pois a criança negra reluta em aderir a essa imagem de si que não corresponde à imagem do desejo da mãe. Ao tomar-se pela imagem que aquela imagem é ela, mas não reconhecendo ali a imagem do desejo da mãe, a criança se vê, desde então, inconscientemente mobilizada a procurar nessa imagem o que a reconcilia com o desejo materno. Nesse movimento, produz-se um mecanismo complexo de identificação-não identificação que produz para a criança negra a experiência do adulto negro, o fato de sua identificação imaginária ser atravessada pelo ideal da brancura. Para se reconciliar-se com a imagem do desejo materno, a brancura, a criança negra precisa negar alguma coisa de si mesma. O que Lacan chamou de identificação primordial com uma imagem ideal de si mesmo, na experiência da criança negra ocorre de forma conturbada, porque a imagem que o espelho lhe dá exige para ser introjetada uma operação suplementar de idealização. É preciso projetar nessa imagem um ideal de brancura para afastar dela o componente rejeição que a pele negra envolve no desejo materno. A criança negra desenvolve uma relação persecutória com o corpo negro. Para semear ali, no processo de despersonalização, o sujeito vivencia uma alternância entre perder e recuperar a sensação de ter um corpo, o que acarrega uma angústia que se refere ao medo de perder a forma humana, na possibilidade de uma possessão que o faria se transformar em um animal ou algo inominável. Daí resulta o imenso pavor da loucura, estado permanente de angústia de despersonalização. Desencadeia-se, então, para o sujeito negro, uma ânsia desesperada por estar em relações transferencialmente positivas. É o caso de se perguntar se tal processo de despersonalização não é algo que o negro, guardadas as devidas proporções, vivencia de forma crônica e que, estranhamente, não o leva às suas últimas consequências, ou seja, à loucura. Lembremos que é em um processo inconsciente que essa gênese se dará, como resultante de um duplo processo, identificatório e projetivo. Ser o sujeito, sendo concomitantemente o outro, e ser o outro não sendo o próprio sujeito. Evidentemente, no confuso processo por que passam os negros, ser sujeito no outro significa não ser o real do seu próprio corpo, que deve ser negado para que se possa ser o outro. Mas esta imagem de si, forjada na relação com o outro e no ideal de brancura, não só não guarda nenhuma semelhança com o real de seu corpo próprio, mas é por este negada, estabelecendo-se aí uma confusão entre o real e o imaginário. O sujeito negro, assim fragilizado, se vê exposto a uma situação em que nada separa o real do imaginário. As fantasias estão concomitantemente dentro e fora. Na despersonalização, por conseguinte, o sujeito trata as suas fantasias como objetos reais e trata os objetos reais como fantasias. Duas particularidades que remetem, por ocasião da formação da imagem do corpo, os inícios imprecisos da separação mediatizada por uma projeção primordial. Do dentro e do fora, o sujeito vive o mundo no corpo e o corpo no mundo. Despersonalização e estranho inquietante são as duas faces de um mesmo e único processo desrealizante. Estranho inquietante, inquietante porque é, ao mesmo tempo, simultaneamente estranho e familiar. Esse é o conceito freudiano das Unheimlich, um jogo dialético complexo, onde o familiar e o inquietante se localizam no mesmo e único objeto. O estranho inquietante se dá ao nível do espaço sensorial, espaço esse organizado pela visão e que, dependendo das modificações que esse espaço possa vir a sofrer, pode tornar o objeto familiar estranhamente inquietante.
O sentimento de estranho inquietante é um confuso retorno a uma organização espacial, onde tudo se reduz ao dentro e ao fora, e onde o dentro é também o fora. Penso que esse movimento do estranho inquietante pode bem caracterizar o tipo de experiência que marca a relação do negro com o dia a dia no meio social. É impossível para o negro não se perturbar com as ameaças aterradoras que lhe chegam via racismo. Dentro desse universo de terror, mesmo que o negro acredite conscientemente que tais ameaças racistas não se cumprirão, o pavor não desaparece, porque ele traz no corpo o significado que incita e justifica para o outro a violência racista. É justamente porque o racismo não se formula explicitamente, mas antes sobrevive num devir interminável, enquanto uma possibilidade virtual, que o terror de possíveis ataques de qualquer natureza, desde física a psíquica, por parte dos brancos, cria para o negro uma angústia que se fixa na realidade exterior e se impõe inexoravelmente. Quando o processo de despersonalização que nos fala Sami Ali é levado às últimas consequências, o indivíduo sofre a perda da condição de sujeito. E acontece aí uma quebra no processo de simbolização. Ocorre, então, a perda do simbólico, que implica na impossibilidade de elaboração de qualquer situação do seu cotidiano. Tal forma extrema pode levar ao processo de despersonalização. Depende, está claro, da constituição psíquica estrutural do sujeito, que o torna mais ou menos vulnerável à possibilidade de uma cisão psíquica. Historicamente, os manicômios, antigos hospitais psiquiátricos, tinham em sua maioria pacientes negros. Penso que isso é decorrente desse processo sócio-histórico e econômico, aliado a uma fragilidade psíquica. Durante anos, esses pacientes foram vistos como psicóticos, confinados e medicados, sem uma escuta possível que lhes permitisse uma simbolização possível desse lugar imposto por uma sociedade estruturalmente racista que o condenou ao pagamento de si mesmo e o excluiu de sua condição de sujeito. Quando eu fiz esse trabalho, foi em cima de uma vivência pessoal. Eu morava na França e Cabengele, na Bélgica. Nos encontramos num verão e fomos convidados na casa de 2 professores da Universidade de Louvain, brancos, que tinham adotado uma criança, uma menininha negra. Ela devia ter entre 7 e 8 meses, exatamente na fase do estranhamento. Logo que eu cheguei, era uma casa, um apartamento lindo, grande, assim, confortável, tinham outros convidados, e ela veio com o bebê nos braços, e quando o bebê passou o olho por todas as pessoas que estavam ali, ele sorria. Quando chegou em mim, com a Benguelê, ela fechou o rosto. A mãe teve uma ideia, na hora, nunca tinha pensado nisso, de colocá-la frente ao espelho, para que ela se visse, e ela desmaiou. No momento em que ela desmaia, uma criança de 7, 8 meses, foi um horror, foi uma correria, reanima, ela volta e a mãe brinca com ela de novo na frente do espelho e ela desmaia de novo. Aí eu olhei para a mãe e falei, olha, para de pôr ela na frente do espelho. Eu me lembrei exatamente da experiência do espelho. E aí, o que essa criança, como ela se via como branca, ela não se via como negra. E eu disse, eu vou precisar pensar isto está na nossa condição. Foi daí que eu pensei na cor do inconsciente, né? E que eu comecei a pensar assim, a constituição do sujeito negro, quer dizer, a gente sofre as consequências do racismo na constituição do sujeito, porque o racismo é transgeracional. Ele não é simplesmente uma questão do momento, da consciência social e política. Ele é transgeracional, ele vai de geração a geração. E ele atravessa a todos, brancos e negros. E nós não temos o controle sobre o inconsciente. Quando as pessoas dizem, eu não sou racista, como diz Albert Memmi, ninguém se admite racista, porque é horrível se admitir racista.
Mas nós somos racistas, porque nós somos educados por uma sociedade estruturalmente racista. Tal seria se os brancos fossem racistas e os negros não. Quer dizer, somos todos. A diferença é como nós, os negros, somos atravessados pelo racismo e como os brancos são atravessados pelo racismo. O que estrutura essa fantasia de superioridade do branco em relação a nós, os negros? O colonialismo foi uma forma cruel, econômica, sobretudo, né, econômica capitalista, de ganhar dinheiro de graça. Então, vamos desumanizar o povo negro, animalizá-lo. Assim, nós podemos fazer toda sorte de abuso e uso desse povo e ainda ganhar dinheiro em cima dessa gente. É isso, disso que se trata, né? Bom, mas eu já falei demais, vocês tiveram uma paciência incrível de me ouvir, e agora eu quero ouvir vocês e conversar, e dialogar, e trocar ideias. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Vocês não podem imaginar minha gratidão pelo acolhimento. Viajo, eu costumo dizer que eu sou uma analista caixeiro viajante, porque eu vou de lugar em lugar. Semana passada eu estava em Teresópolis, hoje eu estou aqui, né? Vou viajando em todas as escolas de psicanálise, universidades, trazendo essas ideias para que a gente comece a pensar, a produzir. Eu estava falando para a Margarete que eu admiro muito a universidade, porque a universidade é uma possibilidade da gente pensar, refletir de maneira organizada, teorizada, e nós precisamos disso. Virgínia Bicudo começou, Neuza Santos, Lélia Gonzalez, eu, mas esse é só o início disso tudo. Ainda falta muitos estudos. Temos mais de 100 anos de psicanálise e poucos trabalhos, né, sobre isto. Em dezembro, eu estive em Paris, apresentando meu trabalho na Université Paris-Cité, a convite do TAMI, e os professores da universidade me disseram, mas você trouxe a peste para Paris, porque a gente não pensava nada disso, né? Como quando Freud foi para os Estados Unidos e fala para o irmão, estamos levando a peste para eles. Quer dizer, não tem como não pensar nisso depois da gente entrar em contato com essa questão, né? Bom, agora é vocês, não sou eu mais. Obrigada pela fala. E eu estava pensando na questão dos 28 anos que você disse, né, que defendeu a tese, e ontem a gente passou no cinema comentado o filme do Joelzito Araújo, né, Vista Minha Pele, que também foi produzido há 23 anos atrás, não é? E há mais de 20 anos fazendo formação docente, pensando sobre essa questão de como podemos fazer deslocar professores e professoras dessa condição de não se perceberem, não é, como mulheres e homens negros, e não conseguirem também fazer essa transmissão em sala de aula em relação às crianças negras e ensinar crianças negras, não é? Isso é uma questão que sempre me inquietou, que depois de passar por toda uma formação teórica, uma formação em nível de universidade, né, de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, as pessoas ainda se dizem despreparadas, não é, para lidar com a diferença, seja ela racial, seja ela de gênero, seja ela de sexualidade, né, de condição física ou mental. Então, essa questão sempre me intrigou, né? Lógico, como psicanalista, sempre pensei que tinha alguma coisa da ordem do inconsciente, né, que impede as pessoas de fazer essa ascensão, não é, a um saber sobre isso. E, de certa forma, o que eu venho fazendo aí nos meus 42 anos de profissão, porque são 30 de magistério, né, e de psicanálise, e mais alguns anos fazendo outras atividades, eu venho sempre me perguntando qual dispositivo teórico, né, para além, inclusive, da psicanálise, e qual dispositivo metodológico a gente ainda precisa inventar para promover esse deslocamento,
não é? Que, como você disse, não basta ser, às vezes, militante e ter consciência da questão étnico-racial para conseguir fazer essa alteração e esse deslocamento numa posição, não é? Numa posição antirracista e numa posição que interrogue a branquitude e hoje, né, com esse conceito que você traz para a gente da brancura, que me parece que tem aí também uma sutileza que a gente vai precisar explorar um pouco mais. Antes de voltar a palavra para você, eu vou, então, passar a palavra para a Adelina para a gente escutar um pouco e depois a gente abre algumas falas, né, das pessoas que estão escutando para que a professora possa comentar. Adelina, por favor. E a Adelina é mãe recente. Nossa, estou aqui revisando aí as fases do desenvolvimento. Daqui a pouco ela chega aqui, Olívia. Primeiro, agradecer, né, a possibilidade de estar aqui, representando, né, de alguma forma também o grupo de pesquisa Caleidoscópio, né, que a Margarete é líder, porque são várias pesquisas que hoje, inclusive, conversam com alguns dos temas que você trouxe. O Lud está ali, o Joatan está ali também, Nicole. Então, nós somos um grupo assim, essa oportunidade de poder te ouvir de perto, né, assim, eu fiquei mais emocionada, tentando assim, manter uma racionalidade, né, um cognitivo funcionando aqui para poder conseguir dialogar, porque, de fato, né, ter a possibilidade de ter uma abertura do semestre, né, com a sua presença, escutar tudo que você trouxe para nós, que é uma construção densa, né, não tem como não celebrar a sua vida, né? Eu fiquei aqui assim, como que é às vezes difícil para a gente produzir uma teoria e diante de uma condição, né, da tamanha violência que é o racismo, né? Você, então, quanto também uma mulher que é atravessada por toda essa estrutura, né, conseguir sustentar, não só nesse tempo, né, de chegar até a questão, mas o desejo de investir na produção de conhecimento desse tema, né? Então, para mim, pensar a sua obra, né, pensar as suas contribuições teóricas, chega nesse ponto de celebrar a sua vida, né, a resistência, e não do ponto de vista só militante, que eu não acho que é desse lugar, né, é de seguir com um campo tão pouco fértil, como você disse, com tão pouco diálogo, né, e a gente conseguir ter uma certa ineditismo numa obra de 30 anos, como a teórica viva, né, do nosso território. Isso já é muita coisa, pensar isso tudo, né? Então, eu fiquei aqui, essa dimensão que a Margarete colocou, né, assim, do deslocamento, eu fiquei um pouco tentando pensar isso, te ouvindo, dá para a gente entender assim, a transmissão do racismo como alguma coisa dada a nível do inconsciente. Não há uma interdição no inconsciente nessa operação de maneira maciça, né? É o 1 a 1, é o deslocamento, é a análise, é a elaboração, é o processo, né? E você perguntando isso da cor do inconsciente, fiquei pensando nesse cativeiro que você coloca. Quem colocou o inconsciente no cativeiro que impede as professoras de fazer essa mudança, então, né? Ou se colocou o inconsciente, ou se não colocou, como ele está lá, porque a gente às vezes pensa dentro desse signo do cativeiro, né, a violência do processo de escravização, né? De alguma forma, se a gente está transmitindo o racismo que você trouxe do ponto de vista estrutural e estruturante, né, desse sujeito, parece uma missão impossível. Parece que você nos colocou aqui. É isso, está dado, mas isso também não quer dizer que não podemos fazer os movimentos, né? Então, salvar esses movimentos, talvez falar um pouco dessa experiência da sua aposta, né? Que eu sei que a análise é uma aposta, a educação é para nós uma aposta, as legislações que vai trazer, né, um furo, né, a Lei 10.639, 11.645, os movimentos sociais, ainda que eles também não dê conta de elaborar isso. É isso, ao mesmo tempo que você traz movimento, teoria, você está dizendo assim, mas não é isso, mas não é isso, mas não é isso. Então, eu fiquei, né, assim, um pouco... Sou psicóloga também, ainda não sei psicanalista, e tentar... O que a gente salva para a gente poder também se apegar, né? Eu sei que o nosso próprio desejo está em jogo, mas se você puder falar um pouquinho para a gente, eu agradeço.
Bom, na verdade, eu não venho dizer não é isso, não é isso, não é isso. O que eu estou dizendo é isso mais aquilo. Né? Estou juntando. Veja, a militância, a consciência de cidadania política é importante. A gente precisa conhecer nossa história, entender que a nossa história está inserida, né, num contexto temporal, né, econômico, enfim. Né? Ter a consciência do lugar político é uma coisa importante, porque significa cidadania. Né? Sem cidadania, a gente não consegue sequer nos localizarmos e nem saber aquilo que queremos. Né? A gente imagina que queremos comida, mas a gente quer mais do que comida, na verdade. A gente precisa mais do que comida. Né? Quando a gente pensa nas classes menos favorecidas, elas não precisam só de comida. Né? Não basta levar comida, a cesta básica para essas pessoas. Tem que levar consciência para essas pessoas. Agora, isto resolve a questão racial, né, do trauma que o racismo nos instaura? Não. Né? Fazendo eventos como esse, ou trabalhando na universidade com educação, né, porque tudo isso está estruturalmente e inconscientemente formado, e, portanto, o inconsciente a gente não tem o controle. Não vai mudar da noite para o dia. Né? Algumas pessoas não têm uma receita pronta. Discutimos essa questão. Né? Eu vejo que os jovens, no movimento, às vezes dizem assim, eu estou cansada de dizer para os brancos as mesmas coisas, eles não aprendem. Eu falei, meu querido, não vão aprender da noite para o dia. O Freud dizia que o ser humano só aprende por repetição. Portanto, precisa uma coisa que eu estou chamando de paciência histórica, que não é resignação, mas é entender que o tempo do inconsciente não é o mesmo da consciência, que as coisas não mudam da noite para o dia. Você pode impor uma lei que garanta, mas você não impõe o exercício dessa lei, infelizmente. Né? Então, a lei é um caminho, ela é um começo para alguma coisa. Né? Entender analiticamente o sujeito negro é importante. Eu vou contar uma experiência que eu tive para vocês na minha primeira análise. Eu fui para um psicanalista de esquerda, eu sabia que ele era consciente, eu não podia pagar uma análise ao preço que era, porque, imagina, há 40 anos, se hoje é difícil fazer uma análise de consultório com divã, há 40 anos atrás, então, os negros nem passavam na porta dos consultórios. Que dirá imaginar fazer uma análise. Portanto, ele me aceitou dentro das condições que eu podia pagar, etc. e tal. Mas, lá, um belo dia, ele me diz, eu queria que você fosse visitar um psiquiatra. Você tem sentimentos persecutórios. Olha que lindo, né? Para não dizer que eu era paranoica. Você tem sentimentos persecutórios, porque no Brasil não existe racismo. Né? Olha a violência. Eu saí dali, escrevi uma carta para ele, nunca soube o que ele pensou dessa carta. Mas eu dizia, aqui eu não posso estar, você não escuta a minha dor. Se trata disto, não é que não tenha jeito. Né? A dor vai permanecer, ela é transgeracional, mas quando eu entendo que eu não sou a causa dessa dor, mas sou causado, né? Por que sou causado? Porque o sujeito não é uma causa, ele é causado. O sujeito não é como o aparelho psíquico, né? Que é essencialmente uma causa. O sujeito é causado no olhar do outro. Né? Então, certamente, até bem pouco tempo, éramos todos vistos como paranoicos. Primeiro, porque esse país rejeitava a ideia de ser racista, que era um horror, né? Desde Casa Grande Senzala, Gilberto Freire, a tal da democracia racial, que foi um horror para nós, isto. Né? Quando eu cheguei na Europa, todo mundo conhecia Gilberto Freire e achava que o Brasil era uma maravilha, uma democracia racial. Eu falei, mas, gente, não é. Né? Mas isso nos atrasou muito, no sentido de entendermos que esse país é um país racista como qualquer outro do mundo. E o negro tem esse mesmo lugar em qualquer país do mundo, em qualquer cultura. Ele foi desconstruído como ser humano, ele foi retirado da sua humanidade. Então, eu não quero desanimar você, nem vocês de maneira geral. Né? O que nós precisamos é aprender a lidar com isso. Isso não vai sumir. Nem tão já, nem amanhã, nem sei se um dia some. Mas quando eu adquiro uma consciência de que
em mim existe uma dor real e que o racismo produz essa dor e me adoece, eu saio da doença. Porque antes eu era doente em função de quem eu era, independente de quem eu fosse. A diferença é que hoje, poder entender o mecanismo, né, de uma metapsicologia que me fez entender que o negro é adoecido, ele não é doente, ele é adoecido pelo racismo, muda tudo. Muda, inclusive, a minha concepção de saúde mental, né, de como eu me porto. Ou seja, na educação ou na psicanálise enquanto clínica, é preciso que a gente tenha uma noção e um conhecimento do nascimento do sujeito negro, como ele vai se dar. Porque se eu parto, né, de uma psicanálise ainda de fim de século XIX, início do século XX, eu vou adoecer todos os negros. Começa pela configuração familiar, que não é a mesma de uma família pequeno-burguesa europeia do século XIX. Os negros têm figuras de parentalidade muito diferentes. Às vezes só tem o pai, só tem a mãe, eu não tenho nenhum. Vão ser criados por alguém que representa essa figura de parentalidade. E como vai se dar o nascimento? Se dá o nascimento do sujeito do mesmo jeito. Mas como se dá? Como vai se dar? Né? Se a régua, o parâmetro do analista é essa psicanálise que pensou os brancos, só os brancos, obviamente eu vou estar no hospital psiquiátrico, como foi sempre. Né? Muda muito quando eu digo, olha, né, a estrutura racista nos adoece, e nos adoece desta forma, desde este momento. Eu deixo de ser uma figura essencialmente doente para aprender a lidar com isso e dizer, não sou eu. Né? Tem toda uma estrutura social, né, atrás de mim que reforça aquilo que transgeracionalmente chegou até mim. Não chegou até mim, chegou ao branco, chegou ao negro, chega a todos nós. Então, como nós vamos lidar com isso? Não se trata de termos uma fórmula mágica para dizer daqui para frente nós vamos. Se trata de reconhecer o que nós temos e como nós podemos lidar com isso. Isso nos faz avançar, seja na educação, seja na psicanálise clínica, ou seja nas construções teóricas, clinicamente, né? Não clínicas, inclusive, da psicanálise. A psicanálise serve para pensar o mundo, a cultura, os sujeitos. Né? Então, eu estava contando para Margarete que, quando eu cheguei em Paris, meu contato em Paris era o Félix Guattari. Depois nos transformamos em grandes amigos íntimos, eu morei com ele. Ele me disse assim, mas por que você quer estudar psicanálise? Né? Por quê? Ainda mais para pensar essa questão da negritude. Como assim? Eu não entendo isso. Eu falei para ele, olha, Félix, a psicanálise não serve para pensar os seres humanos, a cultura, o tempo? Serve. Eu fiz, então, eu sou humanidade. Portanto, eu quero ser pensado por esse conhecimento. Ele disse, mas então você vai ser uma analista. E bancou minha formação, ele, Radmilas e Gorris. Né? A partir disto, ele disse, não, então tá, você tem razão. Eu pensava já há 40 anos atrás, eu não quero uma teoria especial para me pensar, eu quero a teoria que serve para pensar seres humanos, porque eu sou um ser humano. Essa teoria tem que servir para me pensar. Eu sou humana. Eu vou criar uma coisa especial para me pensar? Não. Se o Freud pensou seres humanos, eu sou um ser humano. Há de ter nessa teoria espaço para que eu possa me pensar. E foi o que eu pensei. Não tenho nada contra quem inventa teorias, psicologia dos negros, não tenho nada contra. Eu simplesmente penso diferente. Eu penso que eu sou um ser humano. Todo conhecimento acerca da humanidade produzido, ninguém vai jogar fora, ninguém vai jogar no lixo, da noite para o dia. Até porque serve para que a gente se repense. Portanto, eu posso ser pensada por todo o conhecimento produzido até aqui. Né? O conhecimento, ele é importante. A gente pode atualizar, repensar, né? A gente só não pode jogar fora. Né? Mas aliás, o trabalho científico é exatamente isso. O discurso científico é um discurso referido por excelência, mas ele não é repetitivo. Ele serve para repensar, para rebater, para dialogar, para reorganizar. Né? Então, não se sinta desanimada, porque não é disso que eu falo. O que eu falo é da possibilidade de a gente poder ter um conhecimento maior acerca
das consequências do racismo. O que o racismo faz, inclusive com o branco. Não pense que o racismo destrói só negros. Efetivamente, no negro, tem algo muito pesado, porque nós, dentro da estrutura capitalista, fomos desumanizados. Então, lutamos ainda para atingirmos a categoria de humanos. Mas nós chegamos lá. Estamos aqui pensando. Como diz Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer. Eu estou aqui. Vou abrir um bloco, então, de 3 questões. Vou pedir para quem quiser falar vir até aqui, porque está sendo gravado. Por favor. Erisvaldo, Marcelo. Nayeli. Você? Como é que você chama? Nayeli, por favor, Erisvaldo. Eu quero lhe agradecer. Obrigada. Eu que te agradeço. Eu quero agradecer à professora Margarete por ter feito este movimento de trazer esta grande teórica praticamente invisibilizada neste campo, porque, como bem disse a professora Margarete, a psicanálise não é muito afeta a discutir essa humanidade. Muito elitista, né? E é muito importante que o nosso programa de pós-graduação comece, também por esse viés da psicanálise, a discutir a humanidade do negro que é desumanizada na lógica do racismo. A professora fez uma série de afirmações aqui que a gente precisaria que todo esse CHS, toda a universidade, estivesse aqui para ouvir. Sobretudo essa afirmação de que o racismo nos atravessa. Toda vez quando eu falo que todos nós somos racistas em sala de aula, tem sempre alguém que diz assim: não, professor, eu não sou racista. Mas não é discricionário desse sujeito se dizer não racista. O grande problema é que num espaço que deveria produzir teoria tout court, que de fato contribuísse para mudar as nossas relações sociais, nós ainda encontramos professores que ficam desesperados quando a gente diz que ele teve uma atitude racista. Como se ele não fosse racista. Como assim? É mimimi de você. É mimimi. Então, essa tarde ela vai ficar na memória do ICHS e de todos nós que precisamos pensar o racismo com uma certa radicalidade teórica. Não dá para ficar no raso para pensar o racismo. E não dá para ficar achando que a gente pode apenas assumir uma bandeira e brigar, porque o letramento racial não é algo muito fácil. Nem para mim, que estou há 40 anos também como a professora nessa discussão, nem para ninguém. Então, não me venha nenhum racista dessa instituição dizer que não é racista, porque todos nós somos racistas, querendo ou não querendo. Viu, Clésio? Responda lá, ponha lá para aquela pessoa. Todos nós somos racistas. Não é discricionário daqui da parte de ninguém. Assim como muitas vezes somos machistas, homofóbicos, etc. E intolerantes com o outro. Obrigado, professora. Eu estou de alma lavada. Eu, quando vejo a sua citação lá em Sueli Carneiro, lá na obra agora paradigmática para nós, ativistas, militantes, eu falei assim: que bom, Margarete. Quando Margarete me deu a notícia, eu disse: como que você conseguiu isso? Falei, porque assim, é importante a gente trazer essas personas negras que produzem conhecimento sério, comprometido com a mudança social. É só para agradecer, porque eu também tenho que fugir para Belo Horizonte. Obrigada. Desculpe professor. aí a animação. Não, professor, obrigada. Eu quero dizer uma coisa, né? Como nós vamos mudar a estrutura racista se não tem racistas? É só assumir, sou racista, é que nós vamos mudar isto. Enquanto a gente não admitir que é racista, não tem o que mudar. Eu não sou racista, o racismo não existe, portanto, eu não tenho o que mudar. Então, é um contrassenso inclusive, quanto mais a pessoa afirma, eu não sou racista, mais racista ela é. Você pode ter certeza. Certeza que mais racista ela é. Por quê?
porque ela não reconhece, ela só não reconhece nela o racismo, então ela não quer mudar, ela quer permanecer desse mesmo lugar. Agora, quando eu digo eu sou racista, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Camila vai circular 3 livros, que foram os livros produzidos pelo PPGE, né, pelas 3 linhas de pesquisa, e tem um QR Code atrás dos livros que permite o acesso gratuito. Então, fotografem, por favor, o QR Code. Marcelo Ricardo Pereira é nosso parceiríssimo da UFMG, do Grupo Psicanálise e Educação. Obrigada, Marcelo. Honra, 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 1000 vezes honra. Obrigado. A honra é minha. Eu trago um abraço do Tami Ayushi, com quem eu falei ontem. Trago também um abraço de Andréia Guerra, que talvez você se lembre. E falamos ontem por mensagem. Ela virou para mim e disse, eu não posso estar lá com a Isildinha, mas dê meu abraço. E de Rose Guski, lá do Rio Grande do Sul. Sim, que igualmente queridos. te manda um abraço todos muito queridos. Todos muito que queridos. bom que você se lembra, porque eles ficaram muito agradecidos e muito alegres por saber que você estaria aqui conosco. Bem, eu sou lá da UFMG, sou do grupo da Margarete do Lepsi, do laboratório, que a gente tem trabalhado desde 22, com temáticas sempre nessa condição de tentar entender a psicanálise, a educação e a política, mais ainda, Isildinha, de tentar fazer com que a gente consiga teorizar-nos, mais do que adaptar-nos às teorias metropolitanas, que a gente consiga teorizar-nos. Isso é muito difícil, porque nós temos uma prática muito rica do ponto de vista das nossas inserções sociais e políticas, mas a gente nos teoriza mal, a gente teoriza com timidez, a gente tem uma certa timidez epistêmica, porque a gente mais tenta nos adaptar às teorias centrais do que necessariamente criar os nossos próprios significantes. Então, voltando aqui para a questão teórica que você traz, eu gostaria de te fazer algumas questões, ou pelo menos uma questão-chave, que diz respeito a essa despersonalização. Eu acho que você é feliz quando vai dizendo que existe alguma coisa que está acontecendo conosco, com a forma das... Recupero ainda antes. Eu me lembro de um texto de Freud, de 33. Freud, 33, vai fazer uma crítica ao materialismo dialético, por dizer que eles estavam certos em dizer que a gente é determinado histórico-economicamente. Mas eles esqueceram, pela teoria do super-eu, de tudo que ele vai construir, o super-eu como essa consciência moral que a gente internaliza e que faz com que a gente cobre de nós mesmos uma posição sempre num juízo moral muito cruel. Ele vai dizer, mas antes da questão econômica, da questão de classe, tem a raça. Nós somos demarcados pela raça. E ele pode falar isso porque ele era um judeu perseguido na Europa no momento em que a gente sabe como foi culminada a Segunda Guerra Mundial. Então, o que eu quero trazer aqui é uma questão teórica a partir da sua exposição. Você falou desse ideal de eu branco, desse ideal de eu que passa pelo imaginário da brancura, né? Um ideal de eu que eu encontro no outro, no espelho, como o Fanon vai dizer, eu não me olho no espelho, eu olho um branco no espelho, porque eu tenho que me tornar aquilo, mas eu nunca vou me tornar e vou negar meu corpo, vou despersonalizá-lo, vou perder o simbólico dele. Isildinha, por que nós não enlouquecemos? O que aconteceu conosco que nós não enlouquecemos? Porque nós estamos despersonalizados. Então, o que aconteceu para que eu não transformasse essa loucura, inclusive, em uma convulsão política? Obrigado. Às vezes eu penso que seria necessário enlouquecermos e fazermos esta convulsão política. Estamos com falta disso, né? Que pena que a gente não enlouquece desse lugar, né? De dizer está tudo errado, não queremos assim, né? Eu acho que tem algum mecanismo de preservação, efetivamente, né? Dependendo de cada estrutura, né? A estrutura psíquica de cada um de nós, que não nos leva à loucura. Mas diz Tami Ayushi, eu fiz o prefácio do livro dele, esse que vai sair agora, Raça no Divã. Ele fala de melancolização
da raça, né? E da raça, ele não se refere à raça como raça negra, ele se refere à racização de todos aqueles que são excluídos. Ou seja, não importa se seja branco, seja negro, seja moreno, ou na degradação, à medida que nós somos racizados, né? Por exemplo, as questões de gênero ou as questões de sexualidade, são pessoas que são racizadas, né? Nesse sentido, por que racizada? Porque o racismo ele parte do pressuposto da desumanização e da destruição do outro, né? Biologicamente, ele se pretendeu científica, essa noção de raça se pretendeu científica e ligada à biologia. Evidentemente, caiu milhões de vezes, a comunidade científica provou que nós não temos nem diferença do milho, que dirá de um para o outro, né? Então, a coisa o buraco é mais embaixo, mas eu acho que a sua questão é muito interessante, porque ela diz do não enlouquecer, né? Exatamente porque a gente, desde criança, a gente vai buscar alguma coisa que nos reconcilie com a brancura. É isso que não nos leva a um processo, né, que nos reconcilie com a brancura no sentido de alguma aquisição que nos coloque nesse lugar, ainda que, né, a gente seja permanentemente retirado desse lugar quando a gente fala, né, dos racizados, não só os negros, como todos aqueles que são excluídos, né? Até como continente-nação. Por exemplo, nós, os latinos, nenhum branco chega nos Estados Unidos como branco, chega como latino. E é pejorativo quando se fala. O desprezo que os americanos têm pelos brancos brasileiros é como se eles fossem... Um paciente meu branco, pela primeira vez eu senti que senti um negro. Eu falei para ele, por quê? Ah, porque cheguei em Nova York, eu fui tratado como se eu fosse negro, não como se eu fosse branco. E ele sentiu a discriminação, né? Então, veja, o processo de racização, ele atravessa muitas coisas. Efetivamente, a gente não enlouquece porque busca reconciliar com algum aspecto da brancura. Mas, às vezes, eu penso que a gente deveria enlouquecer. Enlouquecer para quebrar esse sistema que nos mantém de uma forma cativa no mesmo lugar. Talvez seja o caso, agora, com essa nova ordem da extrema-direita, da gente dizer não. Eu fico muito aflita, que não estou vendo não nos Estados Unidos. Está começando aqui e ali. Mas talvez venha agora, nesse momento, e a gente precisa fazer isso, né? Agora, veja, o processo de ideal de eu tem muito a ver com identidade. Durante séculos, um século são 100 anos, né? Então, um pouco mais de 100 anos, os psicanalistas negaram o conceito de identidade. Negaram. Tem o quê? Acho que 2 ou 3 anos, eu fui fazer um congresso da IPA, em Salvador, e falei sobre o conceito de identidade em Freud. O povo regalou um olho assim grande. Como? Na psicanálise só existe um processo de identificação, não tem o conceito de identidade. Um amigo muito chegado, Inácio Paim, que só se reconheceu negro recentemente, ele vira para mim, da onde você tirou essa ideia? Você está maluca? Eu falei, não estou maluca. Né? Numa carta que o Freud fez em agradecimento ao apoio que ele teve da Bnei Blitz, que era uma associação judaica, que ele teve sempre lá, ele expôs as ideias dele, era acolhido pela comunidade judaica. Ele vai fazer a conceituação de identidade, da identidade judaica dele. E ele vai dizer, identidade é um conjunto de identificações positivas, né? Então, isto significa que, no decorrer das nossas vidas, algumas identificações positivas chegam, de alguma forma, que nos sustentam. Eu costumo dizer que eu só pude fazer o trabalho que fiz porque fui muito bem narcisada pelos meus pares, ou seja, por Félix Guattari e um monte de gente que convivi na França, que bancou a minha formação. Então, eu me tornei essa analista negra, consciente do meu lugar, pelo processo de narcisação positivo, né? Eu tive digamos assim, nesse sentido, né? Aconteceu momentos de um olhar de positividade para mim, que esse olhar pode, né? Essa identificação positiva pode ocorrer a qualquer tempo das nossas vidas, né? Ainda que originalmente a gente traga um traço de dor, um traço de fragilidade, mas qualquer pequena possibilidade de uma narcisação positiva, né? de um processo, né? de identificação positiva, nos fortalece, né? E é sobre isso
que acho que a gente tem que acreditar, né? Identidade existe sim na psicanálise, ela é um conjunto de identificações positivas. Então, o trabalho de vocês na educação ou na psicanálise, com outro olhar, uma leitura de que, né, que você entenda como nasce o sujeito negro e não você olha para o seu paciente, né, dentro do espectro do sujeito branco, né, você consegue fazê-lo reviver de uma forma incrível. A minha experiência de consultório nesse sentido tem sido, por anos, incrível. Porque, quando a gente esquece, o Freud dizia uma coisa muito interessante, né? O setting analítico é um jogo de inconsciente para inconsciente. Então, se a gente verbaliza ou não, a coisa está sendo passada do mesmo jeito. É como a gente pensa, né? Pela desumanização do negro. Então, a gente sempre acreditou que o negro está fora da categoria de humanos. Como é que ele estaria incluído dentro de uma teoria, uma estrutura como a psicanálise? Ele estava fora. Então, mesmo que um analista branco aceitasse me atender, ele me pensava fora da categoria de humanos, não dentro da categoria de humanos, né? Então, pensando desta forma, ou entendendo melhor a constituição do sujeito negro, sua leitura é outra. Né? Começa por um jogo de inconsciente para inconsciente, onde o negro tem um lugar em você. Né? E, a partir deste lugar, pode se constituir, né, certamente uma outra identidade, né, por essa transmissão, né, ou por esse conjunto de identificações positivas, né, que Freud nos diz como uma coisa tão importante. Né? É uma carta, praticamente, que ele vai definir isso, identidade. Né? Ele diz isso, que a identidade judaica dele foi construída desse lugar. Né? Ainda que o judeu fosse, como diz você, ele era, digamos assim, totalmente racizado, né? E um pária da sociedade. O judeu era visto como um pária da sociedade. Né? Tanto é que eles foram perseguidos, e duramente perseguidos, na Segunda Guerra Mundial, que fica difícil para a gente entender o que eles fazem hoje com o povo palestino. Né? Depois de ter passado pelo que passaram, como é que repetem uma história de horror com outro povo? Mas nós, seres humanos, somos assim. Acho que quando a gente lê O Mal-Estar na Civilização, do Freud, que eu aprendi como um texto clínico, não como um texto sociológico, dá para a gente entender que a nossa natureza, a natureza humana, não é uma beleza, gente. Ela é difícil. Nós somos capazes de muita coisa. Né? Então, acho que a possibilidade de transformação está aí. Né? Na possibilidade da gente fazer um outro olhar. Milene, por favor. Não sei se respondi, viu, a sua questão, mas tentei. O nome dela é diferente. Nayeli. É um presente, sua presença. A sua tese é basicamente o que abriu as portas para a minha pesquisa. Então, estou muito feliz com a sua presença. E a minha questão, ela puxa um pouco para a literatura, sai um pouco da educação, peço perdão. Vocês não ouviram nada? Assim? Tá. Vocês não ouviram nada? Tá. Não? Sim? Não? Tá. Eu vou puxar um pouco para a literatura, que é a minha área, desculpa a intromissão. E a minha questão é onde ficaria o lugar da fabulação nesse processo de despersonalização, de identificar esse real da brancura, de ir contra essa doença que é imposta. Enfim, qual que é a sua ideia da literatura também, no geral, dessa escrita que a gente vive, a escrita e escreve para viver ao mesmo tempo? Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, eu venho da psicanálise, não da literatura, mas a literatura é um alimento, né, gente? Eu acho que sem poesia, sem romance, sem literatura, a gente não teria capacidade de existir, eu acho. Né? Eu acho que o ser humano tem uma capacidade de produção e, como diz você, de fabulação incrível, porque é nesse momento que a gente se reinventa, cria uma outra história para poder viver, né? Que a gente se fortalece no nosso desejo de ser, ainda que a gente não seja. Então, a fabulação, ela continua real. Né? Quando a gente lê alguns trabalhos de autores negros, inclusive, né? É tão importante, de autores negros que, inclusive, foram levados para hospitais psiquiátricos. Né? Uma coisa, alguém me ajuda a lembrar, que eu não estou me lembrando dele.
Lima Barreto, exatamente. Lima Barreto foi levado para um hospital psiquiátrico. E quando a gente lê Lima Barreto, gente, é maravilhoso. Na fabulação que ele faz, ele conta de uma realidade, de uma vivência, mas de uma maneira absolutamente poética, né? Numa literatura que nos informa a partir da dor, inclusive, né? É o que nos faz pensar. Os grandes escritores da humanidade sempre puderam fabular, porque exatamente a possibilidade de fabular é a possibilidade de você se inscrever e se escrever de um outro jeito, de uma outra forma, ainda que seu lugar não seja o lugar da fabulação, né, que foi inventado na fabulação, mas ele te permite se reconstruir, né? E, nesse sentido, a literatura é maravilhosa, né? Porque ela nos permite isso, ela nos permite ser quem queremos ser, independente de quem somos. Bom, vamos abrir mais um bloco. Você, como é que você chama? Beatriz, por favor, Edgar e Sofia, por favor. Oi, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou a Beatriz, eu sou graduanda de música na UFOP e queria falar que Teresópolis está com você, porque eu sou de Teresópolis. E você conheceu minha mãe, né? A Claudinha. Ah, sim! E ela que me chamou para vir aqui hoje. E aí ela comprou um livro para mim, então quero agradecer pela homenagem que você escreveu lá. E também falar que é muito importante escutar essas questões da psicanálise, porque eu sou paciente da psicologia há muito tempo, fiz 9 anos de psicanálise, estou agora com a TCC, mas a psicanálise me ajudou a descobrir um trauma geracional e eu fui a primeira da família a falar sobre isso. E depois, quando minha mãe foi na sua palestra, ela comentou comigo das coisas, e eu nunca vi minha mãe falando dessa forma, sabe? Do racismo, como que essas coisas despertaram ela e como que ela se identificou como mãe de uma menina negra e como mulher também. Então, eu quero agradecer profundamente a esse momento, sabe? A esse impacto que você teve, tanto na minha vida quanto na dela. Também quero falar um pouco do meu trabalho, porque eu sou estudante de música. E na música eu estou fazendo um TCC ligado à psicologia. O meu tema é a música como subjetividade da experiência feminina. Então, como que a música ajuda a gente a nos construir como seres humanos, sabe? E nesse processo eu fiquei pensando, né? Porque eu faço um recorte de superação feminina. E nesse recorte eu trabalho com mulheres em violência doméstica, em situação de violência doméstica. E ali, refletindo sobre a palestra, eu fiquei pensando, né, que eu preciso fazer um recorte racial. É necessário que eu faça esse recorte, porque a gente sabe, né, que na maioria são mulheres negras ou descendentes, né, mas também que sofrem racismo. E eu fiquei me perguntando como você se identifica como negra e como que isso te possibilita a não enxergar que você tem direitos humanos, porque a violência é um tipo de infringição, né, desses direitos. Então, o fato de você não se enxergar é talvez você falar que você não tem direito a esse espaço de acolhimento. Então, eu fiquei me perguntando, né, como reconhecer que está sendo vítima de violência se isso é tão neutralizado, né, há tanto tempo para as pessoas negras. E aí, a minha pesquisa tem por intuito buscar uma forma de como que a música pode ajudar nesse reconhecimento, né, de você, de humano, de psicólogo e de tudo mais, né, na psicologia. Então, eu refleti, né? Queria saber a sua opinião. Se a música entra como forma de subversão a esse sistema, porque ela não necessita dessa aprovação dessa lei, de um espaço social para ser acessado. Então, ela é mais fácil. Eu falo por experiência própria que a música, sim, me ajudou a sair de um espaço que eu não imaginaria estar aqui hoje, né? Minha mãe também já ter assistido uma palestra, formou em psicologia, né? Depois de 50 anos, né? E eu estou fazendo faculdade em outra cidade, outro estado, em uma primeira da família a entrar numa federal. Então, assim, é muito importante. Eu queria saber da sua opinião. Bom, eu vou refletir com você, né? A sua reflexão é longa,
né? É muito longa, mas ela é muito interessante e muito importante, né? Eu acho que a música, sem música seria difícil viver, como sem literatura, sem arte, né, gente? Sem arte seria difícil viver, porque a arte nos regenera de alguma maneira, ela nos reconstrói, ela nos dá esperança. E a voz é extremamente importante. A música, né? O som, né? Seja ela cantada, né? Portanto articulada, ou simplesmente, né, na construção de uma partitura que diz, o som é importante porque tem uma correspondência interna, né, que nos acolhe, e a música é capaz de acalmar ou de agitar, né? Ela é capaz de explicar a nossa condição. É impressionante, porque, veja, o samba, o rap, o trap, né, todos esses ritmos modernos, eles fazem uma construção ou fazem uma reflexão do nosso lugar social, né? A música, ela tem essa capacidade de acontecer na atualidade. E a atualidade vai nos dizendo da nossa própria condição, né? O samba é algo que não é tão novinho assim, né? Mas que sempre, através do samba, a gente cantou nossas dores, nossos amores, nossos encontros, nossos desencontros, nossos lamentos, né? Foi sempre uma possibilidade da gente se refletir e se pensar e se acalmar. Eu ouço muito música, eu gosto de música, né? E não sou uma pessoa que gosta de um só gênero musical, né? Eu gosto desde música renascentista, música clássica, do samba, do rap, eu gosto de música, né? Mas eu acho que, quando você fala do recorte racial, eu acho que você está falando do recorte de classe e social, literalmente, né, de como nós nos dividimos e como nós nos encontramos e como a música nos localiza, né? Como ela nos dá um sentido de pertencimento. Quando a gente, no carnaval, sai em bloco cantando, a gente adquire uma força imensa, né? Ou quando a gente está num espaço de recreação, de prazer, de lazer, né? Algumas músicas dizem tanto acerca do que nós vivemos ou estamos vivendo, que a gente canta com aquela vontade, né? Isto, eu diria, que é a capacidade da reconstituição psíquica, né? Ela tem esse poder, né? Eu me lembro de estar numa festa, né? E aí uma festa meio saudosista dos anos 70, 80, e alguém colocou lá: você não gosta de mim, mas sua filha... todo mundo cantou, né? Lembrando da época da ditadura. Quer dizer, a gente põe para fora, né, aquilo que nos... né? Então, a música, seja ela cantada, verbalizada ou através de um instrumento, ela tem essa capacidade rápida e imediata de nos acolher, de nos colocar, de nos mobilizar, né? De pensarmos as nossas questões pessoais através da música, né? É uma coisa impressionante, porque tem músicas que a gente escolhe para o nosso momento de vivência. Aí a gente lembra, sempre que vai tocar essa música, a gente lembra do que nós vivemos. E como, através daquela música, né? Eu tenho um paciente uma vez que chegou cantando uma música muito interessante, que era da Rita Lee, eu não me lembro muito bem o ritmo, mas era assim: um dia você vai saber de mim, ou alguma coisa assim. E aí ele cantou essa música e disse assim: um dia ela vai voltar para mim, ou se não voltar, ela vai saber que eu estou muito bem, né? Mas ele chegou primeiro cantando, né? Que era essa música da Rita Lee, que eu não me lembro o ritmo agora, né? Eu quero lembrar, mas não consigo me lembrar já. Então, a música, a gente se apossa da música, né? Assim, da música para explicar os nossos momentos emocionais, afetivos, né? Então, ela é importante. Ela diz tudo. Ela diz da nossa condição afetiva, como cidadão, né? Como ser humano. Então, a música é importante. E poder falar desse recorte social, por exemplo, os garotos, hoje, não querem mais ouvir o rock. O rock deixou de ser rebeldia. Na minha época, o rock era rebeldia, né? Hoje, o pessoal faz trap, faz rap, né? Então, cada geração também se expressa através de um gênero musical, né? Então, que diz, por exemplo, o rap cantou todas as dores, todas as dificuldades dos jovens negros, principalmente dos meninos que morrem pela polícia, né? Então, uma forma de dizer tudo isso, né? Então, a música tem uma importância fundamental nas nossas vidas. Siga em frente, sua pesquisa é bonita. Obrigada, Beatriz.
Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos, todas e todos. Dizer que é uma honra ouvi-la nessa tarde. Eu sou orientando do professor Dr. Marco Antônio Torres também. Minha pergunta, acho que ela ficou um pouco longa, mas eu vou tentar assim, resumir ela e ver se me faço entender. Pensando, então, a brancura como um dispositivo, né, que, inclusive, ficciona o saber como os saberes acadêmicos, né, em certa medida, como os produtos da academia, como nós podemos pensar o papel dos e das intelectuais, e, no meu caso, eu estava pensando no intelectual branco, né, nas disputas narrativas, no cenário que certa historiografia tem chamado de pós-verdade, inclusive, né, vinda pelos esforços aí reassentados aí pela extrema-direita, ou seja, resumindo, como nós, né, como racistas e intelectuais racistas, poderíamos enfrentar, né, esses sujeitamentos que uma história única, né, pode produzir, e como nos provoca a escritora nigeriana Chimamanda Adichie, um equilíbrio de histórias em nossas pesquisas, né? E como a psicanálise poderia nos ajudar nessa disputa cada vez mais, né, intensa nos últimos dias. Veja, a condição, né, de estarmos na academia, ou de sermos cientistas, enfim, intelectuais, não nos livra de sermos racistas, né? Então, nada nos livra, entendeu? Assim, não é porque a academia, né, ela tem essa função da produção de conhecimento que esse conhecimento não está atravessado pelo racismo. Muito pelo contrário, nós temos conhecimentos considerados conhecimentos importantes e que são absolutamente racistas do ponto de vista do que professam, né? A academia é só um espaço de reflexão. Ela não é mais do que isso, ela não produz verdades, né? Essa verdade que a gente diz nem faz parte daquilo que constitui a academia, porque se o conhecimento, no momento mesmo em que ele é produzido, ele já está ultrapassado, é por isso que o discurso científico é um discurso referido por excelência, porque a gente vai usar alguém que já produziu um certo conhecimento para a gente dizer, olha, ele falou isso, mas eu falo isso, quer dizer, eu dou lá um passo adiante, né? Então, não tem como nós escaparmos disto. A brancura vai existir para nós não como um fator, né, de crueldade em si, ou de maldade, ou um fator de superioridade. É o que ela representa, é o que ela propõe, é de onde ela parte para pensar a humanidade, né? A questão é quem produz o conhecimento e para quem, né? Porque também a academia ela se dispõe a produzir conhecimento para uma determinada classe. Não pensam vocês que o conhecimento científico está posto igualmente para todo mundo, porque não está, não. Né? Quando a gente tem os astrônomos, né, enfim, o pessoal que mexe com a física, etc., e tal, que é muito importante para nós, mas o conhecimento imediato produzido pela física, por exemplo, está à disposição de quem pode pagar uma SpaceX para ir para a Lua. Não somos todos nós, né? Então, assim, a princípio, acontece que tudo aquilo que é produzido, né, num certo tempo, mesmo medicação, por exemplo, os remédios, no momento mesmo que você descobre uma medicação, ela não está disposta para toda a população, para toda a gente, ela vai ser disposta muitos anos depois, porque tem uma questão de dinheiro, de capital. Gasta-se muito para fazer uma pesquisa laboratorial sobre uma medicação, e esses laboratórios querem esse dinheiro de volta, então eles vão vender para quem tem dinheiro. Não vai estar à disposição de toda a humanidade, né? Então, tem um jogo, na verdade, na produção de conhecimento, né? A gente precisa pensar, né, quem produz o conhecimento, quem faz esse conhecimento e para quem, e quanto tempo ele estará disponível para todo mundo ou não, né? Então, o espaço da academia ele não é um espaço democrático em si. Pelo contrário, ele ainda está a serviço de uma elite, né?
Obviamente, essa elite não é por vontade própria, é porque, né, a democratização de medicação ou de conhecimento vai acontecendo porque, né, a comunidade científica também não detém esse poder de segurar, né? Às vezes tem conhecimento que a gente não tem conhecimento desse, né? Durante muitos anos se segurou determinado conhecimento porque não havia interesse que todos soubessem, né? Ou que todos pudessem participar. Mas eu acho, penso eu, né, que nesse momento de pós-verdade, mas qual verdade? Né? Nunca houve uma verdade. Né? Verdade para a ciência é um absurdo você falar em verdade para a ciência. Né? Então, pós-verdade é uma coisa, digamos, né, é um nome, né, que significa muita coisa, muita coisa. Né? Tem um pensamento marxista por trás, enfim, tem toda uma, né, massa, toda uma articulação por trás disso, mas, efetivamente, nunca houve uma verdade. Né? Onde é que está a verdade? Né? A verdade, enfim, ou aquilo que no momento, né, se demanda, tudo é relativo. Né? Acho que depois da lei da relatividade do Einstein, tudo virou relativo e é fato. Né? Em relação a quê? Né? Quem produz conhecimento para quem em relação a quê? Né? É importante que a gente faça esse pensamento. Mas a comunidade científica não está, né, acima das estruturas de poder. Né? Então, nós somos racializados todos, racistas todos. Para a branquitude, nesse momento, a gente fala até em branquitude, né? Quer dizer, branquitude, para mim, não é privilégio, né? Porque eu entendo que branquitude é, na verdade, uma possibilidade segura de lugar. Né? O privilégio não é antes do lugar. Primeiro você tem que ter um lugar para depois você desfrutar, para você ter privilégio. Então, para mim, branquitude não é privilégio. Branquitude é lugar. Né? E todos nós queremos um lugar. Então, veja, a comunidade científica, ela ainda é um lugar de privilégios. Né? Mas um lugar de privilégio para quem? Para brancos, não para negros. Os negros estão começando, as cotas facilitaram. Né? Eu tive o privilégio de ter cotas antes das cotas no Brasil, porque eu fui, né, basicamente adotada por franceses, por alguns franceses de esquerda. Eu fiz uma escola de psicanálise que os analistas se diziam comunistas, nem se diziam de esquerda. Os ateliês de psicanálise eram formados por analistas comunistas. Né? Nós tínhamos um processo de aprendizado que era literalmente comunista. Quem entrava para a escola e não tinha condições de cooperar com a escola era sustentado por um analista já estabelecido. Quando esse estudante se estabelecesse, ele sustentava um outro que não podia, assim por diante. Comprava livros, pagava análise, tudo isso. Né? Então, veja, mas desde sempre a comunidade científica, se a gente pode dizer assim, ou a academia, ela, pelo contrário, às vezes ela existiu para confirmar as estruturas de poder, não para questionar as estruturas de poder. Né? Portanto, não somos anjos, né? Somos pecadores. Eu não sei se respondi sua questão, mas eu tentei. Da Sofia, nós vamos encerrar essa parte, porque já são 16h30. Então, esse é o último bloco. Logo em seguida, a Adelina vai fazer alguns sorteios de livro. Fiquem atentos que os 20 primeiros que estão na lista de presença vão ganhar esse livro. Por favor, Sofia. Aí você já tem um papacito esperando ali. Obrigada, obrigada. Você já está esperando. Muito obrigada. Mas eu quero que escrevam alguma coisa aqui. Livro tem que ser escrito alguma coisa. Boa tarde, pessoal. Iseudinha. Boa tarde. Foi um grande prazer a sua transmissão, a sua fala. Pude aprender muita coisa. Eu sou psicóloga, psicanalista e mestranda no UFMG. Eu estou às voltas também sobre esse tema da incidência da raça e do racismo na constituição do sujeito, que eu vejo que, na minha prática clínica, como é possível apostar nesse deslocamento subjetivo.
e ainda mais no Brasil, eu acho que é um lugar muito rico para ter exemplos disso. Né? Que eu lembrei, a partir da sua fala, um caso bem rapidinho de um homem que isso de se reconhecer primeiramente como negro e depois se reconhecer também como indígena, que ele também tinha, né, por parte de mãe, de pai, essas múltiplas descendências. E aí ele chega, a demanda dele ser uma angústia da identidade, o que eu sou. Ele até falou assim, eu sou um corpo trans, nessa experiência, assim, não sei o que eu sou, e aí ele denomina de ser afro-indígena. E como a militância condenava ele, falou assim, não, isso não é um termo certo, você não é isso. E aí, na análise, foi um lugar que ele pôde sustentar esse lugar que ele se nominava dessa maneira. Então, acho que a psicanálise é uma aposta para esse deslocamento no 1 a 1 dessa elaboração, né? Então, essa era a primeira coisa, esse comentário. E o segundo, sobre esse tema que você falou da racização, acho que é interessante, porque hoje em dia, na pesquisa, tem a questão da interseccionalidade, né, de raça, gênero, classe. Acho que pode ser uma aposta teórica interessante. Eu queria ver onde que eu encontro mais sobre esse conceito, quais autores sobre racização, que talvez pode ser também um caminho para ver a racização na constituição do sujeito. Obrigada. Eu recomendaria o livro do Tami Ayushi, né? A Raça no Divã. Mas, veja... Olha só, gente, com a presença dele, né? Com a presença dele aqui, que é uma presença maravilhosa, diga-se de passagem, não é porque é meu amigo pessoal, mas né, uma pessoa muito querida. Veja, eu acho que o que você traz para nós envolve a gente falar de alguma coisa com muito cuidado, que chama-se identitarismo, que é uma ferida que deu até confusão ultimamente, foi terrível, né? O que aconteceu com a nossa querida psicanalista Maria Rita Kell, foi feliz no seu exemplo, mas a ideia que ela fala e o que ela diz sobre identitarismo, a gente deve fazer muita atenção, né? Mas, veja, o que acontece, o identitarismo, quando ele é um meio de construção de uma identidade, eu acho que ele é até necessário, ele acontece. O problema é quando ele é um fim em si, porque aí ele fecha bolhas, né, onde a gente não pode reconhecer o outro, né? Isto é perigoso, né? Efetivamente, a psicanálise é o lugar do acolhimento para uma pessoa que se vê afro-indígena. Ali ela pode processar isso, mas ela tem que ser capaz de dizer fora dali isto, né? E, efetivamente, o movimento negro não é um movimento perfeito e teve muita confusão. No início, os negros de pele clara não eram aceitos no movimento negro. E eram negros. Então, imagine, eu tenho um amigo querido, que eu fiz o prefácio dele também, o Érico, que escreveu sobre identidade, né, a identidade dos negros de pele clara, que ele dizia, não tem lugar nem entre os negros, nem entre os brancos. Né? Ele era preto demais para ser branco e branco demais para ser preto. Olha... Né? Então, o que você nos traz aqui envolve essa questão que a gente deve pensar de maneira muito delicada, né? É difícil falar sobre isto. O identitarismo ele serve para delimitar o campo de necessidade e de demandas, né? Quando ele é ainda este processo, acredito que ele é super importante. O problema é quando ele passa a ser um fim em si, porque aí ele rejeita toda e qualquer diferença. E, como diz o Tami, ele fala, a gente não consegue uma luta porque a gente não une as diferenças, fica cada um na sua diferença pessoal, e se a gente estivesse junto, eu também acredito que nem ele. Aliás, eu termino minha apresentação do livro dizendo isso, que eu acredito nisso, que se a gente se unisse a LGBTQIA+, as diferenças de gênero, de classe, de tudo, a gente faria um todo mais forte. Mas, quando a gente se subdivide nas nossas lutas, como se a luta do outro não me interessasse,
né? Aí a gente se enfraquece. Eu tenho receio neste momento do identitarismo, né? Porque ele traz literalmente o enfraquecimento, né? Ele não nos fortalece, nos faz bolhas que a gente não pode olhar e nem considerar as diferenças do outro. Ao invés de nos unirmos na demanda, né, que esse outro tem, a gente se afasta dizendo, não, a minha demanda ela é específica, então ela me pertence, só eu posso falar dela, só eu posso lutar por ela. Isto é perigoso. Vamos encerrar esse momento com a salva de palmas para a Isildinha, por favor, né? Obrigada aí pela participação de vocês. E um agradecimento à comissão organizadora, né? Foram muitos dias, essa é uma atividade dentre outras, todo mundo se doou bastante aí para que tudo corresse da melhor forma. Então, muito obrigada à comissão organizadora pelo evento.